passagem, o fruto do Espírito significa fidelidade. O fruto do Espírito é fé, é fidelidade. Já em 1 Coríntios 12, a palavra fé é um dom sobrenatural. O fruto é para todo mundo, mas o dom Deus reparte como quer. Então existe a palavra fé, que significa o fruto do Espírito, que é para todo crente que deve buscar. Mas a palavra dom, o Espírito Santo é que reparte. Ele pode dar dom de curar para você e dom da fé para ela. Ele reparte como quer. Então repare que a própria palavra fé, e ainda tem um significado dela, que está em Judas, versículo 3, quando diz assim: querendo eu escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, tive por necessidade de escrever a batalharmos pela fé. Fé ali é corpo de doutrinas, são as Escrituras. Então, assim como a palavra fé significa um monte de coisa, eu estou dando essa introdução porque tem gente para chegar ainda, depois eu vou enganar, né? A palavra fé, assim, é a palavra dom. Em Efésios 4:11 diz que quando o Senhor desceu ao céu, subiu as maiores alturas, a partir do versículo 7, e deu dons aos homens. E aí diz que Jesus instituiu na igreja, primeiramente, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que não sejamos levados por vento. Ou seja, ali não é dom espiritual, é ministério de liderança. O contexto está falando que Deus instituiu na igreja 5 tipos de líderes. O apóstolo funda a igreja, o que nós chamamos de missionário. O profeta traz a direção da igreja para aquela igreja. O evangelista ganha almas. O pastor apacenta e o mestre ensina. Então, são os dons de liderança. Nós hoje, praticamente, utilizamos só o pastor. Então o indivíduo abre a igreja e chama de pastor. O indivíduo ganha alma, a gente chama de pastor, né? Pastor Denis. Ele é evangelista, mas nós chamamos de pastor Denis. Um pastor que seja mestre, que o ministério dele é só ensinar. Ele é pastor fulano. Então, hoje em dia na igreja, nós a tudo chamamos de pastor. Mas Jesus tem na igreja funções diferentes. E não impede que uma pessoa tenha mais de um ministério. Por exemplo, em Atos 13 diz assim: havia profetas e mestres. E eles, orando e jejuando, disse o Espírito Santo: separaram Barnabé e Saulo como apóstolos. Então eles já eram profetas e mestres, ou profetas e mestres, ou as duas coisas. E eles foram chamados para apóstolos. Então Paulo era profeta, provavelmente mestre, profeta e apóstolo. Então, dos 5 ministérios de liderança, abençoe. Hoje chovendo, eu não consegui trazer aquela cadeira na disciplina. Aqui. Sai daqui, querido. Isso, vamos lá, só juntinho. E aí, então, isso se aplica também aos dons espirituais. O fato do Espírito Santo repartir não quer dizer que uma pessoa não tenha só um dom espiritual. Às vezes ela fala em línguas e também tem dom de curar. Então, essa visão geral. Então, nós temos os dons, graça de Deus, que foi dada de liderança. Ninguém é pastor porque merece, ninguém é evangelista porque merece. Deus chamou aquela pessoa para liderar, certo? Tem muito crente que não é pastor e é muito mais dedicado à obra de Deus do que muitos pastores. É questão de chamar de que Jesus constituiu, que inclusive serão mais cobrados pela liderança que tem, certo? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Também existe, lá em Romanos 12, e no final de 1 Coríntios, que é esse final aqui, 28 a 31, quando Paulo fala de forma genérica dos dons, ele mistura tudo. Ele fala assim, Romanos 12, que nós devemos consagrar tudo a Deus. Ele vai dizer que Deus colocou no corpo profetas, apóstolos, operação de milagres. Repare que ele ali não está definindo isso é dom espiritual, isso aqui é dom de liderança e isso aqui é serviço. Por exemplo, existem características nossas, que é a graça de Deus. Tem gente que esse Paulo chama de socorro. Já viu gente que nem era crente e ajuda todo mundo, gosta de ajudar? Isso é uma característica, isso é dom de Deus, porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes, Tiago diz. Então, se você tem algo de bom, aquilo remete ao que Deus projetou para o homem.
Então você pode ter um dom que Deus dá de liderança, você pode ter um dom de liderança, como Efésios, que Deus instituiu, você pode ter um dom de forma genérica, ou seja, sem detalhar, como Paulo fez nesses dois textos, falando de líderes, de pessoas que atuam na igreja. Então, de forma que uma pessoa de socorro, por exemplo, que ajuda todo mundo na igreja, pode ter muito mais galardão do que um evangelista. Por quê? Porque o galardão não é medido, não é isso, pelo título, ok? O galardão é medido pela sua fidelidade ao que Deus te deu, ok? Então nós vamos conversar hoje sobre os dons espirituais especificamente. A nossa ideia é tratar. O que é o dom espiritual? A Bíblia diz que Jesus fez duas coisas. João, quando fala de Jesus. Primeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio que perdoar os nossos pecados. E a segunda coisa que João Batista diz é que eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com... Foi essa promessa que eles estavam esperando, o revestimento. Então, quando eu aceito Jesus e meus pecados são perdoados, eu recebo o Espírito Santo e faço parte do corpo de Cristo, igreja. Então, a pessoa que não acredita que os dons espirituais existem, igrejas que dizem, não, esses dons existiram lá no passado. Só no primeiro momento da igreja, quando a igreja precisava de uma manifestação forte. Depois que veio a Bíblia, a gente já não precisa mais disso, Deus já parou, certo? O que eu acho um absurdo, inclusive não vou detalhar, o texto que eles usam, isso não tem nada a ver com cessar dos dons, são chamados de cessacionistas, aqueles que acreditam que os dons espirituais cessaram. Nós somos continuistas, o que? Nós cremos que os dons espirituais são para os nossos dias. Jesus disse, eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai estar convosco para sempre. Se ele vai estar conosco para sempre, nós ainda estamos no para sempre. Então, não tem lógica. E outra coisa, bom dia. O diabo continua com o mesmo poder, continua oprimindo as pessoas, possuindo, continua fazendo de tudo, mas Deus hoje não pode usar aquilo que ele deu à sua igreja para vencer o diabo, porque Jesus não disse isso em Marcos 16: em meu nome vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar os enfermos, certo? Aí eles vão dizer o seguinte: não, isso existe de forma geral na igreja. Não é isso que nós lemos. Tá, então até aqui entenderam, existem dons no sentido de ministério, dons no sentido da nossa natureza que Deus usa, e existem os pneumaticós, os dons espirituais, tá? Então, esses dons espirituais estão de pé, são para a igreja. Paulo lista 12, 9, mas muitos acreditam que tem mais ou não. É como o fruto do Espírito, né? Você pode achar alguma palavra que se enquadra num fruto do Espírito que Deus gerou em você e não está aqui, mas pode se enquadrar em alguma dessas manifestações. Então, eu acho que Paulo deu um resumo do que seriam esses dons espirituais. Alguma pergunta? Alguma dúvida? O pessoal que chegou agora não tem dúvida, não ouviu nada, mas o pessoal que estava ouvindo, então entendeu. Outra coisa, a gente tem que fazer diferença entre o texto instrutivo e o texto descritivo. Atos dos Apóstolos é um livro descritivo. Eles não vão dizer assim, Atos diz assim, o dom espiritual é isso, o amor é aquilo. Por quê? Lucas está narrando o que está acontecendo. E ele estava orando, caiu o Espírito Santo, e Pedro ia orar, e o paralítico andando, e daqui a pouco eles foram presos, e daqui a pouco Paulo vai a tal lugar, e daqui a pouco ele está no naufrágio. Agora, você não invalida. Por quê? Se o texto está descrevendo um acontecimento, quando você pegar um texto instrutivo, você encaixa o que aconteceu. Por exemplo, tudo que aconteceu em Atos com relação aos dons espirituais, nós vamos ter em 1 Coríntios capítulo 12 como instrução. Paulo ali está instruindo a igreja. E quando ele instrui, por que eu estou dizendo isso também? Para a gente começar. Os pentecostais normalmente acreditam que a pessoa só é batizada no Espírito Santo, ou seja, ela só recebe dons espirituais quando ela fala em línguas estranhas.
ok? Eu faço parte dos irmãos, a Maranata também pensa assim, que as línguas estranhas são, né, um dos dons, de tal forma que a pessoa pode receber palavras de sabedoria e não receber línguas estranhas. Mas 95% dos pentecostais acreditam assim, até porque a palavra pentecostal, ela se oriunda mais no final do século XIX, quando se deu esse nome. E também foi ali que começou a chamar de batismo com o Espírito Santo. John Wesley já falava de algumas manifestações, chamando de segunda bênção, a santificação. E tinha manifestações espirituais. Eu até li um livro agora muito bom, falando os dons espirituais na história da igreja. Porque o que parece que aconteceu é o seguinte: teve a igreja, depois ninguém mais falava em línguas, ninguém orava por cura, e chegou no século XX, um grupo começou a orar e Deus batizou de novo. Não é a história da igreja. Quando você pega os pais da igreja, eles falam de muitas curas, de muitos milagres, no ano 100 e pouco, no ano 200 e pouco. John Wesley, em reunião de oração, pessoas falando em línguas. Por exemplo, D.L. Moody, do século XIX, ele diz que pregava e aquela coisa. Chegou um momento na vida dele que uma irmã chegou para ele: Doutor Moody, o senhor precisa, nós estamos orando, o senhor precisa de mais poder na sua vida. Então D.L. Moody vai para uma reunião de oração e ele diz assim: é uma experiência indizível, é como se eu estivesse nas nuvens, não existem palavras que expressem aquilo que eu senti. Depois daquele dia, quando eu prego, as almas vêm às centenas se converter. Não foi o que aconteceu com Pedro? Pedro está lá, daqui a pouco ele é batizado, Espírito Santo levanta 3.000 almas, 5.000 almas, e D.L. Moody não chamou de batismo no Espírito Santo, porque esse nome foi cunhado depois com o movimento, né, praticamente pelo movimento pentecostal. De tal forma que quem pensa um pouco diferente, embora pentecostal, é o meu caso. Eu acredito que na maioria das vezes a pessoa só é batizada quando fala em línguas. Mas não existe no texto instrutivo dizendo, é assim. Paulo, quando falou dos dons, ele olha só, quando vocês falarem em línguas, Deus pode dar outros dons. Não é o que ele diz. Falam todos em línguas? Se ele pergunta, acaso falam todos em línguas? Significa que alguns não falavam em línguas. E se eles têm outros dons e não falam em línguas? Me dá uma dica, que o fato de ter um dom, sem ser o de língua, não quer dizer que tenha que ter falado em línguas. Ok? Alguma pergunta? Então vamos abrir a Bíblia, que hoje eu faço questão de lermos a Bíblia. Alguém com a voz possante, vamos começar. 12 de 1 a 3. Vamos lá, todo mundo com a Bíblia aberta. Nós vamos estudar o capítulo que fala dos dons espirituais. Não vamos estudar o 14, como eu uso, porque não vai dar tempo. Mas pelo menos o que são os dons. Vamos lá. Pode ler? 12 de 1 a 3? Isso. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito do Senhor. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, repare que ele faz um contraste com as religiões que tinham seus ídolos, e os homens se prostravam, e os ídolos têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem. Ele está dizendo assim, não sejam ignorantes. O nosso Deus é vivo. Ninguém pode confessar Jesus sem esse mover do Espírito. Então você não veio a Jesus porque um dia, com a sua inteligência brilhante, você chegou à conclusão que aquilo era melhor. Deus já vem trabalhando na sua vida com várias experiências, uma coisa que chamou a atenção, e até o dia que você abriu o coração e o Espírito Santo mostrou para você quem é Jesus. Certo? Então, é esse Espírito, preste atenção, Jesus está aqui como Deus, mas o seu ministério humano acabou. O seu ministério na terra, ele morreu e disse, um dia voltarei. Como Deus, ele disse, estou convosco todos os dias. Então Jesus, como Deus, ele era, é e será, ele está aqui, sabe tudo. Mas em trabalho, ele não está aqui. Por que ele não está aqui? Segundo a Bíblia,
o seu lado humano, está à destra de Deus intercedendo por nós. Então, a missão de Jesus hoje, ele é o nosso intercessor, pelo seu sangue derramado. Agora, quem ele deixou na terra no período enquanto ele não nos busca? O Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que guia. Só ler João 14,16 vai dizer as funções do Espírito Santo. Não é isso? Convencer, ensinar, guiar, testificar, consolar, ok? Então, o Espírito Santo que faz isso tudo. E Jesus enviou o Espírito Santo, não é isso? Ele é que está trabalhando. Então, enquanto Jesus, como Deus, o Pai e o Espírito Santo estão aqui, em função, quem está hoje agindo é o Espírito Santo. A gente fala naturalmente, não, porque Jesus está aqui no meu coração. Está, como Senhor, como amor. Mas quem está dentro de você, falando com você, tocando em você, é o Espírito Santo. É claro que nós entendemos, Jesus falou comigo isso. Na verdade, quem falou com você foi o Espírito Santo. Só que se você entender que Deus é um, você fala ao Pai. Então, se uma pessoa estiver orando, fala, Jesus, me livra desse acidente. Aí Deus falou, não vou poder livrar. Não falou Pai, em nome de Jesus. Entendeu? Deus não entra nessas crises. Por quê? Porque ele entende o que você está dizendo. Deus, me livra desse acidente. Então, o Pai e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas são um só Deus. E quando a gente canta assim, Jesus, somente a ti adoro, não fica o Pai e o Espírito Santo com ciúme. Quer dizer que vocês adoram só Jesus, né? E a gente não faz nada? Sabe por que ele não faz isso? Porque, na verdade, quando a gente canta mesmo sem saber Jesus só te adoro, significa Jesus, tu és o único homem que adoramos. Porque nós só adoramos a Deus. O único que tem dupla natureza, ele é 100% Deus, 100% homem, é Jesus. Então Jesus, ao mesmo tempo, diz que eu vou voltar, ele pode dizer estou. Porque ele é 100% Deus, 100% homem. Tá bom? Hoje à noite eu vou pegar, inclusive, um 27 anos do coral, em que eu vou citar Apocalipse, mostrando a divindade e a humanidade de Jesus. O livro de Apocalipse é a revelação não só das coisas, mas de quem é Jesus. Ele é Deus, e lá tem expressões que só Deus tem, e ele é homem, tem expressões de Deus. Então, quando eu falo que só a ti Jesus adoro, significa, Senhor, o Senhor é o único homem que podemos nos prostrar. Os anjos, João, quando ele se prostrou, levanta, eu sou conservo teu. Pedro, quando os homens Cornélio se dobrou, levanta, Cornélio, eu sou homem como você. Mas Jesus, os demônios se prostravam, corriam, se jogaram prostrados, e Jesus falou, não faz isso comigo não, eu não sou. Não, Jesus aceitou. Quando os homens se prostravam, Jesus, tá bom, não sei o que tal. Só existe uma possibilidade, Jesus ter aceitado e não ter ofendido a Deus. Porque ele tem que ser o próprio Deus. Não é a aula de hoje, né? Senão, vamos lá. Eu teria que mostrar todos os textos da Bíblia que mostra claramente isso. Bom, vamos lá, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também na diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, ou seja, você leu 5, também leu 6. 6. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Preste atenção, vocês viram a sequência: dons, serviços e operações, e aqui falou assim: Espírito, Senhor e Deus. Viram a sequência? Tem uma gradação aí, você viu uma gradação? O Espírito, Senhor, alguns acreditam que isso aí é até uma linguagem da Trindade, mas de qualquer maneira, os dons, o carisma, que vem de caris, de graça, é o Espírito que faz. Serviço é diaconia. Todo crente é um diácono. Por exemplo, eu sou pastor, certo? Mas todo crente pastoreia. Na sua casa, você como servo de Deus, cuidando dos seus filhos, ensinando a palavra, você não está cuidando, o pastor não é cuidar. Então você não é um cargo pastor, mas você é um pastor naquela situação. Então, nós temos que fazer a distinção entre o ofício comum. Existe um cargo chamado diácono, que foi uma necessidade da igreja, mas existe a diaconia. Paulo era apóstolo, mestre e profeta.
E ele diz em Atos 20, 24, não é isso? Em nada tenho a minha vida cumprir, a minha carreira e o meu ministério. No original, ministério é diaconia. É que o tradutor, ora bota diaconia, outra bota ministério. Se ele usasse, fizesse tudo diaconia, Paulo, a minha diaconia, eu vou cumprir a minha diaconia. Mas ele já era apóstolo, era profeta, era mestre, nunca deixou de ser diácono. Jesus disse: eu sendo Senhor não vos servir, vocês serão os que servirão. Está lá diáconos. Então um crente sempre é diácono. Agora, 2 diáconos, um grupo vira diácono na igreja. 2 pastores, ou seja, aqueles que cuidam da sua casa, do seu filho, cuidando na palavra, Deus separa pastores para cuidar do rebanho, ok? Então, primeiro, dons, esses que Deus, o Espírito reparte, né? Serviço, diaconia e operações. Tem um versículo, olha aqui, energema, em grego, tá? Eu escrevi em grego, é porque o grego é tão parecido com o português, conia, diácono, dá quase para ler, carisma, dá quase para ler no grego, energemi, gema. Presta atenção, é que o P, na verdade, a gente vê é um ro, é um R, som de R. Mas olha aqui, ergonometria, lembra disso? Ergonometria, ergema, de onde vem trabalho, operação, exercício. Deus não para de trabalhar. Você está aqui porque Deus está trabalhando. O universo está no controle porque Deus está trabalhando. Tem um versículo de Isaías 64, 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus que vai além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você. Jesus disse: eu trabalho e meu Pai trabalha, a Trindade está trabalhando. Tá bom? Vamos lá. Agora, qual é o objetivo dos dons? Versículo 7, pode ler. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, imagine assim, imagine que eu sou pastor, vocês têm uma consideração por mim, mas que Deus me desse dons de curar. Não confunda, quando a gente ora na igreja, Deus cura. Isso aí acontece. Você está pregando e Deus usa uma palavra. Aconteceu comigo pregando no domingo passado, à noite, eu preguei, uma pessoa me ligou, que a pessoa estava esperando uma resposta de Deus. E eu falei 3 vezes, pior que eu falei mesmo, e não estava no script não. Eu me lembro que eu falei 3 vezes a mesma palavra. E naquela semana ele falou: meu Deus, isso é para mim. Aconteceu na vida dele exatamente aquilo que eu tinha falado. Mas eu posso dizer que eu tenho dom de profecia? Não. Agora eu tenho o Espírito Santo. E Deus sabe o que você precisa. Eu posso estar pregando uma mensagem e Deus falando contigo. Não confunda com o dom espiritual, porque aí ele é repartido. Todo crente pode ser usado pelo Espírito Santo. É isso que eu quero dizer. Você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, numa conversa a pessoa pode falar: rapaz, você não sabe se eu falei isso com Deus hoje e você tocou nesse assunto, porque você tem o Espírito Santo. Ok? Então vamos lá. Mas é para eu ficar vaidoso? Quando a partida Deus me deu o dom de curar, eu orei para Deus fez milagre à beça, aí eu já entro assim: respeito, por favor, porque eu sou. Não. Deus dá um dom não para a gente ficar vaidoso, é para aquilo que seja útil, um fim proveitoso, que haja utilidade. Tem tanto enfermo, não é isso? Que eu acho que se Deus der dom de curar para alguém, eu vou ficar muito feliz. Não precisa ser para mim não, porque eu já orei tanto para Deus me dar e não me deu, assim, que eu tenho amigos que têm. Eu já convivi com pessoas que eram impressionantes. Fazia a fila e orava: cura. Eu me lembro de um amigo pregando no 32, que do nada ele falou: vem todo mundo da frente, que hoje Deus falou comigo para ungir todo mundo. E Deus curou todo mundo naquela noite. Então eu sei que ele recebeu o dom de curar, certo? Então, mas Deus curou. Eu continuo orando por cura, porque de vez em quando Deus faz uma coisa ou outra, mas existem pessoas que Deus deu, tá? Então existe um fim. Agora vamos aos dons que nos interessam. Os dons, em número de 9,
são para fim proveitoso. Ok. Agora, rapidamente, leia o versículo 8 a 11 que fala: a uns pelo Espírito. Vamos lá. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e a cada um individualmente. Isso. Então, o Espírito, primeiro, repare que aí não é uma coisa geral, todo mundo tem direito. E cada um individualmente. A palavra cada um já diz, não é isso? Mas ele reforça individualmente. Então, o Espírito Santo pode, vai fazer isso. Agora, eu fiz uma analogia com Gálatas 5, 22 e 23, quando fala do fruto do Espírito. Muitas vezes você não sabe quando termina um dom e começa o outro. Assim como você não sabe muitas vezes quando termina um fruto e começa o outro. Assim como também a gente pode classificar o fruto como algo em 3 partes, também é 9, tá? Interessante é que os dons, a palavra está no plural, mas o fruto, a palavra está no singular. Eu faço parte do grupo que acredita que esse pacote é para todo crente. Um crente não pode dizer assim: eu tenho muita longanimidade, mas eu não tenho domínio próprio. Entendeu? O pacote é para você. Se você é longânimo com as pessoas, mas você não se domina, né, significa que você tem que buscar de Deus, porque Ele vai te dar. E essa promessa, ela é um pacote. Como se você pegasse uma tangerina com 9 gomos, você pegou a tangerina inteira. Aqui não. Aqui você ora, Deus te dá um dom. Ele pode até dar mais de um, como eu falei, que Paulo tinha mais de um ministério. Mas Ele pode dar 1, 2. Dificilmente alguém vai ter os 9. Mas aqui, isso aqui, quando a gente anda em Espírito, está em Gálatas 5,16. Andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, isso aqui. Agora, olha só. Amor, diz a Bíblia, que o Espírito Santo derramou em nossos corações. No fruto existe a nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz que esse agir do amor. A alegria, segundo a Bíblia, a alegria do Senhor, a nossa força é. Por isso que o crente, às vezes, tendo todos os motivos para estar triste, existe uma alegria sobrenatural. E aí Paulo, na Misal, canta hino depois de levar uma surra. Sempre passa uma surra de chicote, de pedaço de pau. E 1 hora, 2 horas depois eu estaria cantando assim: me ajuda aqui. Silas, tenta dar uma coçada aqui que está doendo muito, não é isso? E nós estamos cantando hinos alegres. E o que eles estão fazendo? Eles estão sofrendo por quê? Porque fizeram a obra de Deus, expulsaram o demônio. E agora, porque expulsaram o demônio, estão lá, presos e apunhados, né? Então, e paz. O que é paz? As pessoas confundem paz. Jesus disse assim: deixo a minha paz vos dou, não vou lá dou que o mundo a dá. Paz no mundo é ausência de problema. A palavra paz, a importância dela está no hebraico. Shalom não significa tranquilidade. A palavra shalom vem do verbo lechalem, que significa estar quite, estar pago. Literalmente, paz significa não dever nada. Então, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, de alegria e de paz. Por isso que em Romanos 5:1 Paulo diz assim: justificados, pois, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus, temos acesso a esta graça. Perceba? Então, o fruto do Espírito gera uma comunhão com Deus, amor, alegria, paz. Gera um relacionamento com o próximo. Longanimidade podemos traduzir como paciência. A gente tem um longo ânimo.
E aí você falou com um filho uma vez, 5 vezes, 10 vezes, aí você está na 50ª vez. Você não atura teu filho, você não joga ele fora porque ele não vai depois de muitos. Deus é longânimo para conosco. Então, nosso relacionamento com o próximo, o fruto vai gerando longanimidade, vai gerando benignidade, bondade. Por exemplo, benigno, eu penso numa ação mais ativa. Vamos juntar aqui, vamos dar comida aos pobres. Bondade, me ofenderam, eu não retruquei. Benigno é eu agir proativamente no próximo. Bondade, eu agir passivamente sem retribuir. Então, no meu relacionamento com o próximo, agora quando termina a bondade, começa a longanimidade. Quando termina a benignidade, começa a longanimidade. Quando termina a alegria, começa a paz. Será que eu não sou alegre exatamente porque tenho paz? Eu não tenho paz porque tenho amor? Olha só, fidelidade, literalmente, né? É isso que a palavra diz. Fé, fidelidade. Significa consigo. Você fiel a Deus. Acontece tudo errado. O fruto gera em mim uma atitude de honrar a Deus, de não negar a Deus. Isso é chamado de fidelidade. O fruto gera em mim mansidão. Eu uma vez lendo na literatura grega, eu sempre fiquei encafifado com mansidão. Por quê? Mansidão. Jesus era manso, quebrou tudo no templo. Moisés era o homem mais manso da terra, chamou os levitas para matar um monte de judeu. Eu ficava assim, gente, porque a ideia que na igreja passa é que manso é ser pacato. A pessoa está dando na tua cara e você está assim, não, é assim mesmo. O filho está quase botando a mão no forno, filhinho, não encosta aí não, você vai se queimar. É isso? Você deixa o filho queimar? E aí na literatura eu li que a palavra grega praotes significa nunca agir, que é a palavra mansidão grega. Nunca agir na hora errada e sempre agir na hora certa. A palavra manso não é ser pacato, é agir na hora exata. Isso é sabedoria, né? Sim, por exemplo, um filho faz alguma coisa, às vezes ele deixa você já falei parabéns, você não sei o quê, você não vai ser nada na vida. O pai não está nem achando aquilo do filho, que vai ser nada, mas não era a hora certa dele falar, que talvez não era o momento de chamar depois com calma, conversar. Então, quando Jesus só quebrou tudo no tempo 2 vezes, no início e no final. E a Bíblia não diz que ele pecou, ele diz: o zelo da tua casa me consome. Se Jesus fica inerte ao pecado que estava acontecendo ali, ele seria conivente, aí pecaria. Então, não pode estar todo mundo errando, eu não falo nada. Será que isso é ser manso? Ser manso não seria você falar: gente, vocês já perceberam o que vocês estão fazendo? Entendeu? Ser manso não é nunca fazer nada, é a ideia de pacatez. Ser manso é agir na hora certa. E domínio próprio, você controlar os seus impulsos. Repare que o fruto gera em nós atitude para com Deus, atitude para com o próximo e atitude interna para conosco. Os dons espirituais, eles também são classificados, vamos classificar para ajudar, com dons de revelação. Por exemplo, palavra de sabedoria significa decisão correta, uma direção correta. Atos 6. Gente, as viúvas estão reclamando que elas são esquecidas, pessoal, os gregos estão reclamando. Pedro se levanta e diz assim: escolhendo entre vós, irmãos, 7 homens cheios de Espírito Santo, para que fique um encargo disso. A decisão, a palavra sabedoria é uma palavra que decide uma direção correta, é um dom espiritual, não é o meu conhecimento. Bom, nos Estados Unidos teve esse problema e resolveram desse jeito. Na África teve esse problema, vamos resolver desse jeito? Não, é uma inspiração que vem. Em Atos 15 estava tendo um problema. Qual era o problema? Judeus e gentios começaram a viver junto. Uma igreja que era cheia de judeu, agora é uma igreja misturada judeu e gentio. E tinha um problema: judeu não comia carne de porco, gentio comia. Judeu não fazia, lavava as mãos, judeu. Aí eles se reúnem e num parecer de Tiago diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que vocês se privem de não comer carne sacrificada a ídolos. Ou seja, ele não está dando ali a lista do que o crente pode ou não pode fazer. Ele está dando a lista de que judeus e gentios, para eles poderem conviver, era tolerável. O judeu nunca comeria com alguém que comeu uma carne sacrificada a ídolos. O gentio comeria.
orou, agradeceu, come. Mas olha só, gentios, por amor aos judeus, entendeu? Aceita isso, gentio aceita isso, a igreja vai conviver com os judeus e gentios. Então isso é palavra de sabedoria, é uma inspiração do Espírito Santo para resolver uma questão, ok? Palavra de conhecimento é o que nós chamamos em consagração, em oração, de revelação. É Deus revelar, por exemplo, Atos capítulo 5, Pedro estava ali, e daqui a pouco Pedro faz o quê? Ananias e Safira chegam. Ananias, por que encheu Satanás no seu coração? Não mentiste mais ao homem, mas a Deus. Ou seja, Deus deu conhecimento a algum fato ocorrido, que era, Ananias vendeu por 1.000 e disse que vendeu por 500, quer dizer, ficava bem com a igreja, 500 e 500 ficava para ele. Mas a palavra de conhecimento trouxe uma revelação de um fato oculto. Há muita confusão de profecia com palavra de conhecimento. Por quê? Porque os profetas do Antigo Testamento, eles tinham às vezes as duas coisas. Deus dava acontecimentos futuros, Deus dava fatos que estavam acontecendo, entendeu? Então a gente olha o profeta, que muitas vezes tinha várias manifestações. Eliseu, por exemplo, machado flutuou, aconteceu maravilhas, não é isso? Então a gente tem a ideia que às vezes a palavra de conhecimento é uma palavra dada por Deus que traz à tona alguma coisa, algum fato ocorrido, como esse caso. Um exemplo seria a NCP. Discernimento de espíritos é a capacidade dada pelo Espírito Santo de discernir se o que está acontecendo vem de Deus, vem do diabo ou se vem da pessoa. Por exemplo, uma pessoa começa a falar em línguas. A Márcia pode estar falando em línguas pelo Espírito Santo. Pode ser um demônio falando em línguas através dela. Não sei se vocês sabem. Quem foi a feitiçaria sabe disso. E os demônios falam. E pode ser, eu já vi pessoa imitando o dom de línguas. Para uma pessoa imitando para não ficar mal. Todo mundo falando em línguas, ela não ia ficar para trás, né? Tinha um na igreja metodista que ele falava inglês. Aí eles cobravam, ficavam falando em língua, embora era uma língua que Deus poderia, mas não era como se fosse, né, o Espírito Santo. Então, como discernir isso se eu não sei? O Espírito Santo. Por exemplo, em Atos capítulo 16, quando Paulo ia para a oração, diz a Bíblia que vinha uma mulher durante dias dizendo assim: estes verdadeiramente são homens de Deus, homens santos. Ela falou alguma mentira? Era verdade. Mas Paulo vira, repreende o demônio. E aí foi por isso que ele foi sofrer, porque ela tinha um espírito de adivinhação. Repare que Paulo ela falou alguma coisa errada, não. Mas Paulo teve o discernimento do espírito que aquilo ali não era de Deus, era um demônio. Então o dom de discernimento, eu me lembro, tem que falar as coisas correndo, né? Mas qualquer coisa é meu pai. Eu me lembro um dia que a minha conselheira, que ela tinha assim, dom assim, e aí manifestou uma mulher magrinha, demônio, 4, eu era um dos 4 segurava uma perna, demônio bravo no banco, aí tem uma menina, uma baixinha, aí chega assim, demônio, não Jesus. Aí repreendeu o demônio, aí a mulher deu um pulo, ai, estou tão leve, eu estou me sentindo tão bem, puxa. Aí virou para ela, muito obrigado. Aí ela olhou nos olhos dele assim, virou para ele e falou assim: demônio, você não me engana. Aí botou a mão no joelho dele. Quando botou a mão no joelho, a mulher, pum. Eu já estava feliz da vida, não glória a Deus. Deus libertou essa mulher. Espírito de engano. Mas quem tem dom de discernimento de Espírito não fica enganado. Bom? Dom de poder. Pastor, uma vez eu fui orar para uma pessoa que ela estava endemoniada, aí ela olhou assim para mim e falou assim: você é tão boa. Você é o diabo querendo Sim. E aí o diabo usa, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 11:16, que ele se transfigura em anjo de luz. Ele se faz passar pelo Espírito Santo, por anjo. Entendeu? Bom, vamos lá. A fé é algo, não é a fé, por isso que eu falei. Não é a fé fruto, não é a fé natural, é a fé, um dom sobrenatural. É uma capacidade, por exemplo. E aí eu volto a dizer para vocês, onde termina a palavra de conhecimento e começa a discernimento dos espíritos?
Onde termina a fé e começa a operação de maravilhas? Josué faz uma oração lá, o sol para. O que nós chamamos de operação de poder, de maravilha? Quando há uma mudança no curso da natureza. Por exemplo, ressurreição dos mortos é cura? Para mim, não. Para mim, ressurreição dos mortos é operação de maravilha. Porque já não existe vida. Mas é dom da fé. Pedro e João estão indo lá, eles passaram todos os dias ali. Aliás, o dom você não usa, tá? Você é usado por Deus. É porque você tem dom de curar, que você agora eu vou fazer a hora que eu quero o dom de curar. O Espírito Santo que usa. Então Pedro e João todo dia por tempo, 38 anos aquele paralítico ali, paralítico. Um dia Pedro vira para Pedro e João, não temos ouro nem prata, mas não temos, levanta em nome de Jesus. Aquele homem saltou na hora. Foi dom da fé? Foi operação de maravilhas? Foi dom de curar? Está entendendo? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de afirmar. Dom de curar é simples, quando a gente pensa em cura de forma geral. Atos está cheio disso, tá? De curas. Lá em Atos 19, milagres extraordinários eram feitos. Milagre já é extraordinário. Mas o que é milagre extraordinário? Né? Dom de curar, a gente fala mais das curas. Orou por um canceroso, orou por não sei o quê, orou por uma dor de cabeça. Ok. Né? Inclusive cura, né, espiritual, por exemplo, expulsar um demônio. Muitas vezes quando Jesus expulsava os demônios, assim, e Jesus curou a todos. Existem enfermidades físicas e espirituais. Estar possesso é uma doença espiritual, um demônio está em você. E quando Jesus repreende aquele demônio, aquela pessoa foi curada. Não foi de uma cura física, mas de uma libertação do mal. Está lá no texto bíblico, se quiser depois a gente mostra. E Jesus expulsando demônios curou a todos. Certo? Mas dons de curar no sentido físico, fé. Por exemplo, em Atos 13, é uma coisa que surge, um ímpeto, que de repente só acontece uma vez. No caso de Paulo, ele está lá tentando pregar para o procônsul, e aí está lá o Elimas, o mágico, atrapalhando Paulo. E Paulo vira então e diz assim: ó filho do diabo, vais ficar cego. Está lá em Atos 13, só ver. Paulo só falou aquilo uma vez na vida dele. Quando alguém prendia Paulo, ele dizia assim: filho do diabo. Quando alguém caluniava Paulo, ele não falava filho do diabo. Mas com aquele homem, ou seja, aquele mágico, de alguma forma estava impedindo a experiência com Deus do procônsul. E Paulo foi tomado de uma fé que mandou o homem ficar cego. Vocês conhecem alguém que mandou o outro ficar cego? Mas isso aconteceu com o apóstolo Paulo. E coisas que poderíamos falar do jeito, de repente alguém chega para você, não vai conseguir não sei o quê, e a pessoa chega do lado, pode ir que Deus já te deu. Assim. E vai lá e acontece tudo. Isso foi um dom da fé. Então, o dom da fé é uma autoridade que certas pessoas têm. Por exemplo, não sei se o pastor Cassiano tinha isso. Uma coisa que a pessoa fala de repente, que você fica, você está maluco. Eu nunca falaria um troço dele. Eu tenho um amigo que Deus usa ele, então já usou de 93 anos. E algumas coisas aconteceram com ele fora, por exemplo, para você aconteceu coisa comigo. Depois que eu falei, eu mesmo disse: Jesus, como é que saiu isso da minha boca assim? Como é que eu falo um troço desse? Só que depois aconteceu tudo. É aquele ímpeto do espírito de fé que diz que alguma coisa vai acontecer com certeza, que você nunca diria aquele troço. Está entendendo? Como assim? Não, para eles, levantem e andam. Então, operação de maravilhas com o curso da natureza, as coisas sobrenaturais, pessoas que às vezes com hora acontecem coisas sobrenaturais. Por exemplo, Jesus fala lá na fé, né? Se tiveres fé com Bruno, mostrar como se esse monte sai daqui e vai para lá. Mexer os montes, se a gente falar de forma física, é uma operação de maravilha. Portanto, tem como humanamente você mover montes. Pastor, a fé, ela está associada também quando você crê que algo vai acontecer. Isso, olha só, todo cristão deve ter fé. Aqui é um dom sobrenatural. E por isso que eu estou falando para vocês, isso aqui, existem pessoas que você fica maravilhado, as igrejas lotam quando uma pessoa tem dom de curar. Existem pessoas que têm dom de curar. E ora, Jesus cura mesmo. Aliás, a Bíblia diz que os dons são dados sem arrependimento. Então, adiante, Deus dá dom de curar ela. E eu sou pastor da igreja, pregando, Deus não me dá. Minha filha, dom não é por mérito.
Porque a pessoa, inclusive eu já vi Deus batizar a pessoa de dar dons maravilhosos, pessoas que eram crentes assim, que você olha, pô, muito nervosinho, muito problemático, e crente assim, bênção, crente fiel, bom testemunho, você não via uma manifestação de dom espiritual. Você está entendendo? Então isso confunde muito a nossa cabeça, e é um erro que se faz. Porque aí você começa a seguir uma pessoa pelos dons espirituais. E aquela pessoa tem dom de curar, mas é fraca de entendimento bíblico. E aí você começa a se aconselhar com aquela pessoa e ela só te dá mau conselho. E aí você fica com raiva de Deus, porque na sua cabeça é assim: ué, se essa pessoa ora e pessoas são curadas, e ela é cheia do Espírito Santo, não é possível que ela não tenha uma palavra de Deus para esse meu problema. Não, porque não foi dada palavra de sabedoria a ela. Certo? Bom, profecia, línguas e interpretação. Então, profecia, ela fala de coisas ocultas também, mas fala normalmente de coisas futuras. Em Atos tem um exemplo. Atos diz que Ágabo, o profeta, falou: isso vai acontecer. E nos dias de Cláudio, também há em Atos 13, em Atos 11, em Atos 21, se não me engano, também, ele pega o cinto de Paulo, aperta o cinto de Paulo, assim, tribulações vão acontecer com o dono desse cinto, e era Paulo. E depois Paulo vai para o naufrágio, vai sofrer um monte de coisa. Tá? Então, profecia, né, o profeta tem que ter profecia. O profeta pode ter várias outras coisas. O profeta já é um dom ministerial, tá? É diferente de um dom assim espiritual. Mas vamos lá. Profecia falar o futuro. Variedade de línguas é falar sobrenaturalmente, não é língua que você aprendeu, porque até uma ignorância o pessoal fica combatendo, dizendo que você falar aprender idiomas. Porque se eu sei falar inglês, por que eu preciso orar para saber o que está sendo falado em inglês? Concorda? Aquele que fala em línguas, ore para que interprete. Vou orar para quê? Se eu falo inglês, eu já se entendo inglês. Claramente é o dom de interpretação de línguas. Quando a pessoa fala em línguas e alguém interpreta, equivale ao dom de profecia. Porque esse dom de profecia revela coisas ocultas e futuras. A pessoa que está falando em línguas, ela fala em mistérios com Deus. Quando se interpreta, eu estou dizendo, não, tem que ler Coríntios 14, tá? Não vamos ler, mas eu estou explicando. Entenderam os dons? Então, eu perguntar uma coisa. Sim. Esse dons de cura, tá? Que falou que Jesus curava e tudo, mas Jesus curava só quem tinha fé, porque às vezes não dava nem tempo da pessoa pensar, né? Ele ia lá e curava. Olha só, tem um versículo em Efésios 3 que diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus já fez coisas na minha vida que eu nem acreditava. O fato de muitas vezes Deus responder pela nossa fé, não quer dizer que Ele está limitado a só fazer quando cremos. Deus pode fazer tudo, até quando eu sou incrédulo. Se Ele tiver um propósito, Ele pode intervir na natureza, Ele pode intervir na minha vida para que alguma coisa aconteça, né? Ontem foi dar testemunho, não sei quem estava aqui ontem, o Carlão, né? A Silvia falou que a filha queria estudar na PUC. E ela nem ia acreditar. A filha queria, tinha que ser PUC, a matéria lá era PUC. Ela foi lá 22 vezes. E ela falava para Deus: o Senhor sabe que eu não acredito que o Senhor vai arrumar isso para ela, mas ela se esmou com isso, Senhor. E aí no 22º dia, não tinha ninguém na PUC, ela foi 22 vezes, não achou ninguém. Do nada ela falou com o guarda, não tem ninguém, não sei o que, sai uma menina. Ele vai e fala com ela. A menina era a secretária do reitor. E ela conseguiu estudar na PUC com bolsa. Foi a fé da Silvia? Não. Agora, Deus tinha propósito? Tinha. Então, quando Jesus diz: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, significa que a pessoa teve fé. Mas Jesus pode fazer coisas que independem da nossa fé, inclusive para terceiros. O filho de Jairo, o filho está lá, nem sabe quem é Jesus, mas Jesus deu uma palavra, o filho foi curado na hora. A gente ora por pessoas que nem acreditam, irmãos, primos, e Deus faz milagres, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Agora, a nossa fé, a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. E Deus pode até não fazer quando nós temos, pode, por vários motivos. Porque pedimos uma obra para gastar em deleites,
porque Deus conhece o coração. Eu tenho um amigo, esse que é usado em dom de cura, no início do carnaval chamaram ele para orar com um senhor com a perna toda cheia de ferida. E ele foi lá, e jovem ainda, Deus tinha dado dom de cura a ele orando, Jesus curando, ele maravilhado, né? E aí o homem com a perna, e ele orando, e Deus não curava, ele orando, Deus não curava, e ele ficou: Deus, o Senhor disse para mim que o Senhor tinha me dado dom de cura, Senhor, eu só não curo o homem. E ele orou. Deus curou o homem, ficou bom. Sabe qual foi o resultado daquele curo? Ele rolou o carnaval inteiro com as duas pernas boas. E nunca se converteu. Então, a gente, quando mesmo te deu um dom, Deus deu profecia, mas não é você, não é papagaio, e por isso você tem que falar para todo mundo. Às vezes você consegue, nessas reuniões de orações, acontece isso. Deus deu um dom para a pessoa e a pessoa está dirigindo, palavra de conhecimento. Aí chega uma pessoa e ela é amiga dela. E ela se sente compelida, sabendo do drama que ela está passando, a doença lá da sua irmã. Ó, Deus falou comigo que Deus vai curar a sua irmã, fica tranquilo. Deus não falou coisa nenhuma. Deus não tem compromisso com aquilo que ele não fala, e Deus não cura. Sabe o que acontece? A pessoa fica com raiva de Deus. Minha irmã morreu, e Deus tinha falado. Deus não falou nada. Então a pessoa que tem dom, ela tem que ter cuidado. Não é porque você tem dom de curar que Deus vai curar sempre. Porque Deus tem propósitos. A soberania de Deus não é atingida, tá bom? Bom, vamos lá. Alguma dúvida aqui? Então, dons espirituais, Deus reparte a cada um para bem proveitoso. Fruto do Espírito é para todos. Podemos classificar com dons de revelação, dons de poder e dom de fala, tá? Aqui, ó, versículo 11, Espírito Santo, cada um de uma vez. 12, nós estamos num corpo. Não é porque a minha mão é forte e levanta as coisas, certo? Que o meu cotovelo não é importante. Eu tive aqui, ó, cotovelo de tenista, 1 ano e não recuperei. Tem 1 ano e 3 meses que eu não jogo tênis. Já fiz não sei quantas fisioterapias, já fiz musculação e não fico bom. Eu cheguei à conclusão que Deus não quer que eu jogue tênis. Porque eu tenho um defeito de fabricação. Quando eu faço uma coisa, eu faço intensamente. Então, quando eu começo a jogar tênis, eu começo a querer jogar todo dia. Então, Deus tem que permitir um cotovelo de tenista para eu ficar aqui. Se eu conseguir ficar assim, um dia só na semana, 2 dias, acho que Deus até deixa. Mas olha, chega, só pode ser o Senhor, porque todo mundo cura esse troço em 3 meses. Entendeu? Então, o corpo todo é importante. Um problema no cotovelo. Então, você é importante. Quando você não faz o que Deus te deu, todo o corpo sofre. Então, todo o corpo vai trabalhar por causa dessa dor. Quando eu vou carregar alguma coisa, de repente eu vou ter que levantar com a perna, porque a mão não dá. No início, eu não conseguia segurar um copo. Assim nós somos um corpo. Agora, lê o versículo 13, que é importante. Isso aqui todos os apaixonados. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então preste atenção. Versículo 13 está falando o batismo do Espírito Santo no sentido de colocar no corpo de Cristo. Todo aquele que creu em Jesus já tem o Espírito Santo. Certo? Você já tem o Espírito Santo. Jesus disse: Ele habita convosco, mas estará em vós. Atos 2, a resposta, a promessa de Espírito a todos. Então, o Espírito, você já é crente. Agora Deus tem uma segunda bênção para você, chamado de revestimento. O que é revestimento? Você já está vestido, né? Se eu botar um blazer, eu me revesti. Então, todo crente já tem o Espírito Santo para gerar fruto nele. Agora Deus quer te capacitar para cumprir seu ministério com poder. Esses são dons espirituais. Ó, em Atos 2, ele já tinha o Espírito Santo, sim. Os 40 dias antes de Jesus subir ao céu, soprou sobre os apóstolos o Espírito. Está lá no texto. Aí diz que caiu sobre eles e todos começaram a falar em línguas. Atos 8, Filipe fazia milagres extraordinários. Está lá no texto. E aí, quando Pedro e João descem, receberam o Espírito Santo. Impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E não diz que eles falaram em línguas, todos foram cheios de poder. Está percebendo? Aqui todo mundo falou em língua, aqui não diz que falaram em língua. Aí os teólogos falam: não, mas eu falo, não. Concordo.
Mas eu tenho um texto descritivo, não tenho um texto instrutivo. Para afirmar que só é batizado quem fala em línguas, eu teria que estar em 1 Coríntios capítulo 12. Entendeu? Na minha opinião, eu posso acreditar até. Não tem sempre. Eu costumo dizer que a principal evidência de que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo é ela falar em línguas, porque é algo realmente, né? Agora, Atos 9:17 diz que Ananias orou por Paulo, não diz que ele falou em línguas, diz que ele foi cheio do Espírito. Tá bom? Atos 10:44. Então aqui, eles já eram crentes e batizados. Então, claro que já tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha colocado no corpo, mas eles foram batizados depois. Já na casa aqui, de Cornélio, enquanto Pedro falava, caiu sobre eles o Espírito Santo. Eles não eram nem batizados nas águas. E no ato que eles creram, já foram, desceu, caiu sobre eles o Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo é uma bênção que quando você crê em Jesus, pode ser antes do batismo, pode ser depois do batismo e pode ser no dia do batismo. Já vi gente batizada na hora que está sendo batizada, Deus batizado no Espírito Santo. Ok? Então, em Atos 19, Paulo encontra com alguns homens. Vocês creram? Não, nós cremos no batismo de João. Não. Paulo vai pregar para eles, vai batizá-los na água, impõe as mãos, e aí eles são cheios do Espírito e falam em línguas e profetizam. Então perceba que o batismo do Espírito Santo não é o ato de crer. Ele é o ato para quem crê. Quando você crê em Jesus, já tem o Espírito Santo. Agora, se você não foi batizado ainda, Deus quer te batizar. Atos 2:38 diz, 39. Diz que a promessa diz respeito a nós, a nossos filhos, a todos quanto Deus, nosso Deus, chama. Se você creu em Jesus, comece a buscar a Deus. Muitas pessoas eu conheci batizadas rápido com o Espírito Santo. Gente, eu ia para a vigília 10, 15 batizados, eu ficava tão triste. Gente, eu estou em pecado, Jesus, não é possível. Mocidade, esse foi um Pentecoste, fogo para todo lado, eu sentindo a presença de Deus, a glória de Deus descendo. Um foi batizado, outro batizado, eu não era. E aí daqui a pouco eu tinha um problema. Eu sempre tive medo de pecar na carne, falar em línguas estranhas na carne. Porque você fala, todo mundo fala em língua, você fica com medo também de repetir aquilo, não é? E eu tinha um Senhor, não me deixa falar em línguas, Senhor, não me deixa. E a minha conselheira até falou, sabe qual é o seu problema? Você fica orando o contrário. O pessoal que não liga para nada, rapaz, se joga, batiza Jesus, vai batizar. E eu travava. E aí eu fui numa reunião de oração, um culto, e tinha um pastor americano, pastor Tony, e ele falou assim, olha só, Filipe era cheio de Espírito Santo, fazia milagres, mas ninguém foi batizado. Pedro e João botaram as mãos. Ele disse assim, olha só, gente, Deus me deu a graça de quando eu orar para as pessoas, elas são batizadas. E aí eu estava em outra igreja, eu fiquei mais solto. Fui à frente. Gente, quando eu fui, quando o homem botou a mão, parecia que desceu uma tocha de fogo, caiu sobre mim. Isso aqui meu pegou fogo, e eu comecei a falar em línguas e tal. Mas eu sempre fui difícil. Né? Essa carinha linda aqui não é de um anjo, é de uma pessoa que Jesus tem muita misericórdia. E Deus foi uma coisa tremenda. E eu fui assim, Senhor, mas eu tenho medo de pecar, Senhor. Tem misericórdia em mim. Para não ficar dúvida nem em mim, ao primeiro culto que estiver na igreja, o Senhor vai derrama o teu fogo do céu e faz alguém interpretar as línguas que eu estiver falando. Gente, culto seguinte era um culto de terça-feira. A igreja, culto normal, oramos, acabou o culto. Vamos dar a mão para terminar. Quando demos as mãos, desceu um Pentecoste na igreja. Deus me tomou em línguas, e esse irmão que era estudar dom de curar, ele tem dom de interpretação, ele saiu de onde ele estava, lá do outro lado, veio andando, parou na minha frente e começou a interpretar as línguas. Viu como Deus é misericordioso? Lembra que eu falei para você que Deus opera na sua misericórdia além da nossa fé? Então Deus nos conhece, sabe dos nossos medos. Busca Deus. Deus pode batizar de madrugada. Amém? Vamos orar? Pastor, só um minutinho, quero te dar uma dúvida. Deus dentro da igreja, eu sei que existe versículos, existe carta. Eu ouvi falar que a escala da igreja, presbítero
existe o cargo do prefeito é pastor. Rapidamente, para iniciar aqui no nosso assunto de hoje, em Atos capítulo 20, Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, está lá: apacentai o rebanho de Deus, o qual o Espírito Santo nos constituiu como bispos. Presbítero é porque os pastores eram os mais maduros, é a palavra grega presbiteros, que significa ancião. Pastores porque eles cuidavam das pessoas, e bispo porque eles administravam as igrejas. Tanto é que o texto que é utilizado para ver o critério de um pastor é 1 Timóteo 3, que diz assim: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E dá a lista. Toda a igreja, quando vai consagrar um pastor, lê 1 Timóteo 3. Porque, biblicamente, agora as igrejas, a metodista tem lá, presbítero, pastor, bispo. A Assembleia de Deus tem presbítero, pastor, evangelista, bispo. Pastor e agora bispo. A Assembleia de Deus tem 5 cargos. Isso é tudo organização humana. Biblicamente, pastor e diácono. O pastor é presbítero e bispo. E apóstolo não é nem o que nós temos de apóstolo aí. Apóstolo é quem leva o missionário, é o enviado. É aquele que abre igreja quando ele não existe. Então ele leva o fundamento onde não existe. Uma tribo dá um missionário barato, ele é o apóstolo. O profeta dá direção para aquela igreja. O evangelista ganha almas, o pastor cuida e o mestre ensina. Mas nesse cargo de cuidado, pastor, presbítero e bispo. Agora, a metodista que eu fui 22 anos também, bispo, pastor, aliás, bispo, ministro, pastor, presbítero e superintendente. São 5 cargos para mim não função dele. Coisas de homens, porque o pastor fica muito grande. Pastor Paulo é o pastor de todas as igrejas e continua sendo chamado pastor, porque isso é Bíblia. Na Batista você pode ser a sumidade, você é pastor. Nós que inventamos essa história de reverendo, isso é tudo vaidade humana. É pastor e diácono. Porque eu sempre escutei uma frase: tem alguém doente na tua casa? Chama os presbíteros, que são os presbíteros, os antigos, os pastores, os mais maduros da igreja. Esse é o sentido, Tiago 5. Presbítero